Graça e paz do Senhor Jesus. Nossa meditação de hoje será nos capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus, a respeito do Sermão da Montanha, proferido por Jesus aos seus discípulos, e também a multidão que o seguia podia ouvi-lo. Com esses ensinamentos, Jesus apontava um novo modo de viver e de ver a vida para os seus discípulos, para aqueles que sinceramente desejavam obedecê-lo. Não há a menor dúvida que Jesus proferiu esse sermão como um padrão para todos os cristãos, reconhecendo, porém, que este padrão é impossível alcançar por capacidade própria, mas somente com a ajuda do Espírito Santo. Ele começa dizendo: bem-aventurados. A palavra bem-aventurado quer dizer felizes. Esta felicidade e alegria refere-se aqui a uma alegria espiritual dos que têm parte na salvação do reino de Deus. Versículo 3 diz assim: bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. São aqueles que reconhecem seu estado de miséria espiritual e sabem que estão perdidos sem Deus, e que o reino de Deus não é algo alcançado por méritos, e sim uma dádiva. Versículo 4: bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Em Isaías 61, 2 e 3, o profeta Isaías disse que Jesus veio para consolar os tristes e ordenar acerca dos tristes um óleo de alegria ao invés de tristeza, pois o choro dos bem-aventurados é um choro de arrependimento. Este choro traz o consolo de Deus. Verso 5 diz: bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Essa bem-aventurança refere-se àqueles que se deixam ser conduzidos por Cristo. É uma disposição humilde diante de Deus. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. A Bíblia nos ensina que Deus é justo. Ter fome e sede de justiça é, portanto, ansiar pela manifestação da justiça de Deus e não sermos indiferentes diante das estruturas injustas deste mundo. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Se compadecer das necessidades de outro, sem esperar nada em troca, não é um mero sentimento. A misericórdia é algo proveniente de Deus, é estender a mão e perdoar, compartilhar o pão. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Algo que define a pureza do coração é a intenção. Jesus está falando que a pureza, pensamentos, emoções, motivações, desejos e vontades. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. São aqueles que promovem a paz no que depende deles. Ao agirem assim, refletem o caráter do Pai Celestial. Então serão chamados filhos de Deus. Deve penetrar em todos os corredores de nossas vidas. Jesus traz muitos conselhos éticos aos seus discípulos. Cristo traz a forma correta da interpretação da lei. Ele denuncia a hipocrisia religiosa. Jesus reprova a interpretação da lei feita pelos fariseus, pois eles guardavam a lei aparentemente, porém o coração estava longe de Deus. Eles achavam que seriam justificados pelas obras, porém Jesus diz que a justiça vem pela fé na pessoa dele e na obra dele. Como seus discípulos, devemos nos apoiar tão somente naquilo que ele já fez. E se estivermos enraizados nele, então seremos sal e luz do mundo.
Ser sal e luz do mundo significa ter uma vida que glorifica a Deus e leva outras pessoas a seguir a Jesus. As boas obras podem ser pequenas, mas têm um efeito muito grande. Todo crente é chamado para ser sal da terra, luz do mundo. O Sermão da Montanha é um longo discurso de Jesus. Nestes discursos, Jesus profere lições de conduta e moral, ditando os princípios que orientam verdadeiramente a vida cristã. Uma vida que conduz a humanidade ao reino de Deus e que põe em prática a vontade de Deus, que leva a verdadeira libertação do homem. Estes discursos podem ser considerados, por isso, como um resumo dos ensinamentos de Jesus Cristo a respeito do reino de Deus, do acesso ao reino de Deus e da transformação que esse reino de fato produz. Além de importantes princípios ético-morais, pode-se notar grandes revelações, pois aquilo que muitas vezes é tido por ruim, desagradável diante de Deus, é o que realmente vai levar muitos à verdadeira felicidade. O verdadeiro discípulo e as suas dificuldades. Jesus alerta para as dificuldades que os seus discípulos que pretendem ser os verdadeiros filhos de Deus irão encontrar no caminho estreito e apertado, mas que conduz à vida eterna e ao reino de Deus. O chamado caminho da vida. Jesus nos faz alerta a respeito dos falsos profetas. Jesus aconselhou os seus discípulos a cautelarem dos falsos profetas, que apesar de parecerem ovelhas, são na verdade lobos arrebatadores e maus que têm por finalidade desorientar as pessoas e levá-las à perdição. Jesus, concluindo seu sermão, exorta por fim aos seus discípulos para, depois de escutar as suas palavras e ensinamentos, pô-los verdadeiramente em prática, para serem semelhantes a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. A rocha é resistente a todas as tempestades, por isso ela é uma excelente base, ou fundamento para sustentar a casa, assemelhando-se à palavra de Deus, que serve como fundamento e sustenta todas as pessoas que põem-na em prática, protegendo-as e ajudando-as a ultrapassar todos os obstáculos e dificuldades que elas poderão encontrar nas suas vidas. Mateus descreve que a multidão que foi ouvir o sermão ficou impressionada com a sua doutrina, porque Jesus ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Coloque o Sermão da Montanha como uma bússola para a sua prática cristã. Jesus havia dito àqueles homens fariseus que viviam uma vida falsa religiosa. Ele disse: ouviram que foi dito pelos profetas, eu porém vos digo. Ali, Jesus não estava anulando a lei, mas Jesus estava dando uma verdadeira interpretação a respeito da lei e dos profetas. Jesus estava apontando que a vida de um discípulo não é apenas um código de conduta moral, mas uma vida que salta para a eternidade. É um novo modo, é uma nova vida, é um novo relacionamento, é uma nova aventura, é algo que vem de dentro para fora. Em todos os nossos relacionamentos interpessoais, Jesus espera que nós, como seus discípulos, possamos transbordar o amor de Cristo a ponto de que as pessoas, ao olharem para nós, possam ver em nós pequenos Cristos, seus discípulos, que levam o nome de Jesus. Jesus espera que o mundo olhe para nós, os seus discípulos, e reconheça em nós algo diferente. Que possamos valorizar acima de tudo as palavras benditas do nosso Senhor Jesus e seguir o caminho estreito, dar a outra face, ter uma vida de oração, respeitar o próximo, se compadecer das suas necessidades. Assim o mundo saberá que nós somos os seus discípulos.